paz de Jesus esteja sobre todos nós, agora e sempre. Estamos estudando a respeito da anatomia. Como falei, há necessidade na aplicação da cromoterapia. Tecido muscular é um tecido fundamental, cujas células têm a capacidade de se contrair, resultando daí os movimentos do corpo. As células musculares, usualmente denominadas fibras musculares. O termo fibra aqui não tem o mesmo significado das fibras do tecido conjuntivo. Elas se agrupam formando fascículos envoltos por tecidos conjuntivos que vão formar os músculos do corpo. As fibras, as células musculares, são de 3 tipos. As estriadas, que são fibras cilíndricas longas, com estrias transversais típicas, que formam os músculos voluntários do corpo. As lisas, que são fibras fusiformes, encontradas principalmente nas paredes dos vasos sanguíneos e do tubo digestivo, constituem os músculos involuntários do corpo. E cardíacas, que constituem um tipo especial de tecido muscular estriado involuntário que forma o miocárdio, isto é, a musculatura do coração. Sistema muscular. O estudo dos músculos é denominado miologia. Os músculos são elementos ativos do movimento, atuam sobre os ossos e as articulações, movimentando o corpo. Basicamente, os músculos dividem-se em músculos estriados, lisos e cardíacos. Os músculos lisos são também chamados involuntários e se encontram nas vísceras, em geral, no olho, regulando a abertura da pupila, na parede dos vasos. O músculo cardíaco é um tipo especial de músculo estriado que forma o coração, miocárdio. Os músculos estriados ou voluntários correspondem a mais ou menos 40% do corpo, do peso do nosso corpo. Conforme a posição que ocupam no corpo, os músculos estriados podem ser esqueléticos ou cutâneos. São esqueléticos os músculos que se inserem nos ossos e constituem a maior parte do sistema muscular. Os músculos cutâneos são superficiais e se inserem na própria pele, como por exemplo os músculos da face. A nomenclatura dos músculos do corpo não obedece a uma regra determinada. Os nomes são dados segundo algumas características do próprio músculo. Alguns têm nomes correspondentes à sua forma, como por exemplo, músculos deltoides, trapézio e redondo. Os músculos são envolvidos pelas fáscias de revestimento constituídos de tecido conjuntivo. Alguns músculos largos, como os da parede anterolateral do abdômen, possuem resistentes aponeuroses, que são lâminas de tecido conjuntivo denso. A aponeurose dão inserção aos músculos largos e formam bainhas de contenção de outros músculos.
Exemplo, a bainha do músculo reto do abdômen. A função do músculo no osso chamado inserção muscular e também, em geral, a essa inserção de um músculo no osso se realiza, então, por meio de tendões, né? Esses tendões a gente ouve muito falar, né? Porque tem pessoas, nossa, muita gente que tem problema nos tendões, e as articulações, então. Então é bom a gente ter mais ou menos um conhecimento. Esses nomes que vão sendo falados são difíceis, mas nós precisamos falar, ler a esse respeito, porque senão a gente fica muito por trás, né? Ouve falar, o outro falar, mas o que será que é esse nome? Onde será que se localiza? Pelo menos a gente, como eu falei, não há necessidade de fixar, memorizar, nada disso. Nós apenas olhamos e vamos, nossa, é em tal lugar, serve para tal coisa, pronto. Já é o suficiente, viu, gente? Então não há necessidade das pessoas ficarem preocupadas porque tem, o que faz, nossa, tem uma lista de nome desses músculos, ou mesmo na parte que nós vamos entrar, que é no esqueleto, né? Igual na circulação. Não há necessidade de conhecer veinha, nome de cada veia e nome de cada artéria, e sim das principais, aonde elas se localizam. A mesma coisa na parte róssea, né? E há casos aqui que vocês viram, que não faz aplicação com lâmpada, apenas mentaliza como se fosse um todo. Mas a gente tem que ter o conhecimento, ler, né? Ouvir, né? Observar, para que na hora que a gente for fazer a aplicação, nossa, vem na receita tal coisa, né? Em tal lugar. Pelo menos a gente fala, nossa, eu já ouvi falar, já sei me posicionar, já sei que não é para usar a lâmpada, e sim a mentalização, né? E sim uma mentalização no todo. Tem que observar na pessoa que eu for tratar, que eu for olhar, né? Mas tudo isso, é lógico, que a gente não vai fazer. Gente, quando for fazer a cromoterapia, não é assim, já pegar a pessoa, já ir aplicando. Não é assim. Primeiro vocês vão conversar, né? Vão conversar com a pessoa, vai fazer perguntas para ela desde o nascimento, as doenças, se faz tempo que ela tem aquela doença, se é crônica, se apareceu agora, né? Se foi um acidente, o que foi, se foi uma alimentação errada, tudo isso. E no falar, no conversar, no fazer as perguntas, a gente já vai entendendo, né? Já vai se posicionando. Nossa, já vi que não é por ali, é por aqui. E depois, marca-se tudo numa ficha, gente. Fulano de tal, marca o endereço, sexo, a idade, né? Mesmo se a pessoa já está aposentada, se a pessoa ainda está trabalhando, tudo isso entra. Né? Um nervoso, às vezes, que a pessoa está passando no serviço, uma qualquer coisa que esteja preocupando, que esteja atacando o seu fígado, a sua digestão, né? A sua pressão, tudo isso tem que ser feito. E mesmo que sejam, e principalmente se a gente desconhece, né? Um amigo, um vizinho que você não sabe. Às vezes você tem um amigo, mas você não sabe de coisas que aconteceram na infância, doenças, tratamento. Tem pessoas que passaram por muitas operações. E então já é uma pessoa diferente de outra que nunca teve nada, é lógico. Então, há necessidade dessa fichinha. Vocês colocam, vocês podem até fazer, né? Uma fichinha no tamanho retangular e vai guardando, porque ali vai ser marcado os dias, vai ser marcado o horário, e isso tudo precisa ser estabelecido
não é qualquer hora, nem qualquer que der na cabeça. Tudo tem a sua organização, sua preparação, para que tudo saia de acordo com o que a gente está pretendendo, ou seja, fazer com que ele ser melhore, que ele se passe a sentir-se sem aquela aflição, sem aquela dor. É essa a intenção, né, do cromoterapeuta, ajudar aquele irmãozinho que está passando por determinados momentos, né, difíceis. Então, numa próxima vez falaremos ainda, né, do sistema muscular, depois vem o esquelético também, e mostrarei as figuras e depois a explicação como que se faz quando é o sistema esquelético, né? E porque tudo não é feito de uma maneira que a gente, eu vou fazer vou fazer assim, vou começar assim, vou parar aqui, vou fazer ali, e não é. Tudo tem o seu lugar determinado, os lugares que tem que passar, né, o tempo, a aplicação que eles pedem para dar uma paradinha por alguns segundos, na outra que quando há necessidade da retirada com doação de energia. Tudo isso tem que ser visto, analisado. Por isso que não é, o fulano está com dor de dente, vem aqui já que eu vou ver. Não é assim. Vocês têm que se preparar para isso e ver qual é o problema, se não é um médico urgente ir no hospital para o médico tratar uma pequena cirurgia ou algum tratamento forte, né? E às vezes até com antibiótico, porque às vezes a inflamação, infecção de uma hora para outra piora, gente. Então, a cromoterapia, ela atua, mas igual a homeopatia, em pequenas doses. Aplica hoje, vamos ver amanhã, né? E há casos que precisa ser aplicado todos os dias, depois vai diminuindo, um dia sim, um dia não. E também há pessoas que melhoram um pouco, depois não quer mais. Já tô boa. Mas não pode. Ainda tem que fazer mais outra aplicaçãozinha para fechar o tratamento. Então, tudo isso são coisas que tem que realmente, essas coisas sim, tem que ser realmente observadas para a gente fazer direito. Então, até uma próxima.